Saúde tem que ser nossa prioridade. A saúde é o nosso bem mais precioso. E ela tá aqui todo mês falando sobre saúde, especialmente saúde da mulher. Juliane Lotufo, seja muito bem-vinda. Toda linda hoje, de azul. Tudo de azul. Recebê-la. Isso é para antecipar o Novembro Azul. Bem lembrado. Atenção, homens. Isso. E a gente vai falar, viu? Saindo do sobre Outubro Rosa. Tá câncer de mama, azul. a gente fala sobre a prevenção do câncer de próstata. Isso. E mês que vem tem a entrevista, viu? Doutora, por favor, fique à vontade. A casa é nossa. Amém. Doutora, é muito bacana quando você participa, o retorno do nosso público e as pessoas, de fato, perguntando e mandando suas dúvidas, porque às vezes, e eu entendo as pessoas que estão em casa, elas sentem vergonha de perguntar para o médico. Isso. E aí, os convidados do Mulher.com, ela manda lá a mensagem dela pela rede social, ela liga, deixa o recadinho com as meninas do call center, muitas pedem para não ser identificadas e a gente esclarece aquela dúvida. Então, a oportunidade que ela tem de esclarecer coisas, né, sem ficar, de repente, com receio. E às vezes, quando a gente fala em saúde da mulher, né, assuntos relacionados a uma ginecologista, as pessoas têm, às vezes, um pouquinho de vergonha a falar sobre isso, né? Apesar da gente, né, defender que gente, se você tem dúvidas, você tem que perguntar pro seu médico. Mas tem gente que tem vergonha, tem que ter liberdade. Mas a gente sabe que tem gente que não adianta, que tem vergonha. Então, sintam-se agora, viu? Livres para ligar, deixa a sua pergunta com a menina, com a equipe do call center. As meninas vão atender, vão anotar e a gente esclarece. Nós vamos criar 2 blocos com a doutora e no próximo a gente abre para as respostas. Então, aproveita essa oportunidade que você tem. E se quiser, a gente não identifica, não fala nome de cidade, nada disso. Mas aí a gente esclarece, que é importante a gente conhecer mais sobre o nosso corpo, né? Hoje falando especialmente sobre climatério, menopausa. A mulher sofre muito desde a adolescência, né, doutora? Essa questão dos hormônios oscilando, e muito hormônio produzindo, pouco hormônio produzindo, muito hormônio produzindo, pouco hormônio produzindo. Menina, é a vida inteira da mulher. A vida inteira, né? Mas principalmente na adolescência é comum a TPM, né? A tensão pré-menstrual, aí a gente sai da tensão pré-menstrual, aí vai chegando lá na faixa dos 35, vai começando a ficar mais inchada, mais redondinha, que aí está começando o climatério, né? E no climatério a mulher já tem muitas mudanças, embora não esteja na menopausa, né? A partir dos 35 anos, então a maioria já vai entrando nesse período de climatério. Já vai entrando nas alterações de hormônios. Os óvulos já estão, alguns comprometidos, porque os óvulos já estão na mulher quando ela está na barriga da mãe dela, antes de nascer. Então, por isso que, às vezes, a partir dos 35 anos, a gente, se a mulher não engravidou ainda, a gente orienta, está na hora, tem que engravidar, porque as mudanças hormonais já estão acontecendo, embora não estejam visíveis. A gente faz uma dosagem de hormônio nessa fase e os hormônios estão normais, mas as coisas já estão acontecendo dentro de você, entendeu? E até muitos médicos brincam, né, doutora? Depois dos 35, tudo vai ficando mais difícil, né? Para emagrecer, para perder peso é mais difícil, né? Controlar os hormônios é mais difícil, embora hoje a mulher engravide mais tarde, por causa de profissão, por causa da vida em geral, né? E às vezes até estão casando mais tarde também, mas a gente é uma preocupação nossa, essa data de quando engravidar, hoje, nos dias de hoje, né? Porque a gente tem tido muitos casos de hipertensão, de diabetes, porque é uma fase que a mulher tem tendência já a engordar, a ganhar essa gordura abdominal, mesmo antes, né? Porque, mas aos 45, 50 que começa. Não, você vê que a mulher já tem que ter uma preocupação com o corpo nessa fase, a partir dos, na verdade, a vida inteira, porque tudo que a gente foi no passado vai refletir mais tarde, né? A parte de desgaste de osso, vai acontecendo a partir dos 35 anos, a gente já vai tendo uma diminuição da massa óssea. Por isso que é tão importante a gente cuidar, né? Hoje a gente tem aí alguns suplementos, alguns complementos alimentares. Doutora, para a gente entender melhor, então, o climatério é aquele período que antecede a menopausa, certo? Na verdade é assim, a menopausa acontece dentro do climatério. O climatério vai dos 35 aos 65. Então, toda essa revolução hormonal, essa mudança dos 35 aos 65 é o climatério. E a menopausa acontece nesse espaço.
a perimenopausa, que é quando já está mais próximo, quando os ciclos já ficam irregulares, ciclo mais longo, ciclo mais curto, mas a mulher menstrua ainda, Tá. é perimenopausa. E aí, quando a mulher tem a última menstruação e que faz 1 ano que ela teve a última menstruação, ela entrou na menopausa. Então, essa é a sequência normal. Agora, existem menopausas precoces, existe menopausa cirúrgica, de repente foi fazer uma cirurgia, teve que tirar os 2 ovários. Aí é um pouco mais agressivo, porque não foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Foi abrupta. Tirou e a mulher já começa a ter os sintomas. E a menopausa judia muito da mulher. No passado, a mulher sofreu muito, né, em todos os aspectos, na sua vida social, na sua vida sexual, né, na parte de cuidar dos filhos, porque ela sofria mais com a síndrome que a gente chama síndrome do ninho vazio, porque ela ficava mais depressiva, então a hora que os filhos saíam de casa. Hoje em dia isso mudou muito, porque hoje em dia tem vários tratamentos para aquela que pode tomar hormônio, para aquela que não pode tomar hormônio. O hormônio ele não é indicado para todos os casos, porque o hormônio é algo que ficou muito conhecido, porque muitas mulheres quando entram nesse período, né, com essas mudanças de produção de hormônio, né, produz mais um, produz menos outro, e aí isso interfere, né, em todo o funcionamento do nosso corpo, e algumas pessoas acabam recorrendo à reposição hormonal para diminuir todos esses sintomas que são sintomas desagradáveis, né, doutor? Principalmente a maioria dos sintomas acontece por falta de um hormônio, que é o estrogênio, que é o hormônio feminino. Que é a reposição que é feita. Isso. Na verdade, a gente faz os dois, estrogênio e progesterona, porque uma mulher que tem útero, ela não pode tomar só o estrógeno, porque a progesterona vai proteger o útero dela de câncer, entendeu? Então, o estrogênio é o maior responsável pela pele seca, perda do brilho da pele, ondas de calor, memória. Então, a mulher nessa fase, ela começa a ter déficit de concentração. Então, ela esquece as coisas. Os brancos, né? Dá aqueles brancos e ela fica mais lenta, ela é mais lerda, ela já não consegue ter um desempenho no dia a dia dela igual ela tinha no passado. O cansaço físico, então o estrogênio mexe muito com a mulher. Essa reposição ela é feita com comprimido, injeção? Quais são as possibilidades? Tem vários tipos, né? Graças a Deus, hoje a gente tem reposição, um tipo de implante, né, subcutâneo, que é um bom método também. Por quê? Porque não tem a primeira passagem pelo fígado, então tem menos efeito colateral. Tem a reposição via oral, porque tem pessoas que não podem, que têm alergia e que só pode comprimido. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem alterações no fígado, não é bom tomar o via oral. Então, a gente tem adesivos, tem implantes e tem os via orais. O adesivo, a pessoa vai grudar aquele adesivo em uma determinada região do corpo e o adesivo ele vai liberando esse hormônio aos pouquinhos. E tem o gel também, até em gel nós temos hoje. Então, passa o gel e esse e produto vai liberando. Todo dia vai liberando aos pouquinhos, né? O subcutâneo então, é feito como se fosse uma embaixo, microcirurgia, né? A gente faz coloca lá dentro um microchip que libera também os hormônios. Isso, faz uma anestesia local e não dá nem ponto, é um furinho pequenininho e ali a gente coloca os chips, sim. Todos são eficientes, doutor? Todos são eficientes. Agora, cada caso é um caso. Então, antes de a gente fazer a reposição hormonal, você tem que ver a mulher como um todo. Você não pode ver só a parte ginecológica. Porque você tem que lembrar que a mulher tem coração, que a mulher tem pulmão, que tem fígado. Então, você tem que ver as contraindicações. Eu sou a favor da reposição hormonal, mas assim, a reposição hormonal traz muitas complicações quando ela é mal utilizada. Então, esse é o maior problema da reposição hormonal hoje em dia, a indicação errada. E a gente, antes, né, agora está um pouco mais controlado, a mulher chegava na farmácia e comprava um hormônio. Ah, a vizinha está usando, eu vou usar. Mas, de repente, ela tinha uma contraindicação. Mas ela tomava. Automedicação. Automedicação nessa parte de hormônio é muito perigosa. Porque você falou, em muitos casos, não é indicado. Não. E tem, por exemplo, uma pessoa que tem risco para trombose, né? E você vai fazer uma reposição hormonal,
você pode, de repente, ter uma trombose pulmonar, uma trombose cerebral. Então, você tem que checar. E a medicina evoluiu tanto, a gente tem exames, né, para fazer, que desde a fase que a mulher toma até o próprio anticoncepcional, que pode ter risco de trombose. Então, o hormônio tem que ser uma coisa muito bem pensada, a escolha tem que ser de comum acordo, o médico e a paciente, mas o médico tem que ser bem explícito. Olha, você não pode por causa disso, disso e disso, ou você pode, mas os riscos são esses. Então, tem que ser uma conversa grande antes de começar. E fazer todos os exames, fazer mamografia, ultrassonografia, toda a parte laboratorial de colesterol, triglicérido, eu vi você falando, né? Do chia, do ômega. Muita gente sofre, né, doutora, com Muita colesterol gente alto, sofre, pressão alta. porque há uma tendência já na menopausa, né, de haver essa subida do colesterol e do triglicéridos. O aumento de peso já leva à hipertensão, o aumento da ingesta de açúcar, né, de carboidrato, tudo isso leva ao diabetes. A própria ansiedade que a menopausa dá, faz a mulher comer, né? E a gente, parece que você vê o prato de comida, a maioria das mulheres é assim, ela não está com fome, mas ela come por ansiedade. E aí você até destacou também, né, doutora, essa questão desses suplementos, os benefícios do próprio ômega 3. Porque quando a pessoa não pode fazer reposição hormonal, ela precisa aproveitar, então, e usar do que ela pode, e geralmente são os alimentos, de alimentação, né, que a gente possa suprir. Para diminuir muita coisa aqueles natural, sintomas. porque tem aquela mulher, por exemplo, uma mulher que teve um câncer de mama. Essa mulher não vai poder tomar hormônio. E aí, ela vai ficar sofrendo a vida inteira? Então, hoje em dia já tem cremes vaginais não hormonal para promover a lubrificação vaginal. A parte de alimentação mesmo, né? Você sabe que a gente, ginecologista, a gente está tendo que se aprimorar, né? Agora mesmo eu fui num congresso brasileiro de nutrição, aprendi muito da parte alimentar, é muito importante, né? Então, a gente tem que estar ciente de tudo, de todos os benefícios que o alimento pode dar para a mulher. Até, né, para ajudar nesse período. Até, né, para ajudar nesse período. E tem muito, por exemplo, raízes tipo bardana, cenoura, mandioca, mandioquinha. Tudo isso tem hormônio natural. A gente pode promover grande ajuda com a parte de alimentação, associada à parte física. Nessa fase, o ideal é que a mulher esteja fazendo exercício físico. Importantíssimo. Vamos continuar a falar sobre isso no próximo bloco? Sim. Alimentação, atividade física, e a gente fala também sobre esse período difícil para muitas mulheres, climatério, menopausa, né? Pausa na menstruação. Tem pergunta? Mande pra gente, esclarecemos no próximo bloco.